Hoje, hoje a gente está fazendo a live aqui, pessoal, com o Diego Cheruli. Ele é advogado, consultor, professor de Direito Previdenciário, especialista em Direito Previdenciário. Já esteve aqui no Espírito Santo, mas no interior, né? Salvo engano, Cachoeiro. E não sei se em Vitória, não me recordo em Vitória, mas Cachoeiro eu tenho certeza. Também, Vitória. Também, então, já esteve aqui no Espírito Santo algumas vezes com a gente aqui, palestrando, dando aulas, né? E hoje a gente vai tratar do tema os reflexos do direito das relações familiares dentro do direito previdenciário. Pode ficar à vontade, doutor Diego Cheruli. O pessoal que quiser fazer perguntas e conversando com a gente também, podem ficar à vontade que a gente vai tentando conversar por aqui, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade de estar falando com vocês mais uma vez. E é sempre uma honra poder compartilhar um pouco do que nós vivemos no direito previdenciário, nesse mundo tão louco e tão inconstante. Sim. E quando você me propôs esse tema, eu achei ele muito bacana, sabe? Porque ele me relembrou de um caso que eu fiz sustentação oral no Supremo, representando Uhum. o PDP. A matéria que quem fez o material de mérito foi o Dr. Anderson Ribeiro. Eu fui fazer só a sustentação oral, em que envolvia um caso muito peculiar. Era um processo de segredo de justiça, que nós fomos descobrir os fatos durante o julgamento, que nós não tínhamos acesso, por ser amigo da corte, aos fatos Uhum. da matéria de mérito, mas era um processo que veio de uma vara de família que chegou ao Supremo para uma discussão previdenciária. Nossa. O primeiro bug começou aqui, né? O que Uhum. aconteceu? O cidadão morreu e ele tinha uma união estável com uma mulher e tinha uma união estável com um homem. Meu Deus. E todo mundo sabia. Um sabia do outro, a sociedade sabia, era tudo Nossa. era O que é normal. difícil, né, a gente ter todo mundo sabendo das duas relações, principalmente uma homoafetiva e uma heterossexual. Exatamente. Né? Então foi uma situação bem estranha. Né? E aí o que Uhum. aconteceu? A mulher, quando o cara morreu, correu no INSS e pediu benefício. Uhum. Né? Quando o segundo companheiro foi pedir, o INSS falou, não vou dar, porque eu só dou para um. E aí veio todo aquele enfrentamento teórico, jurisprudencial, do direito de família com o direito previdenciário. Uhum. Foi uma loucura, porque não estava se discutindo uma questão simples. Nós estávamos Uhum. vendo ali, primeiro, pode a pensão por morte ser rateada entre dois companheiros? Isso seria um concubinato, considerando que o Supremo É. coloca a união estável no mesmo patamar do casamento? E se eu não posso ter dois casamentos, seria um concubinato, também não poderia ter duas uniões estáveis? Mas daí Aham. eu enfrento isso com o direito de sucessões, porque o direito de sucessões eu não posso ter dois, mas o Supremo já disse que pode, e que os bens vão ser Uhum. separados de acordo com cada união, né? Que o crime de concubinato quase não é um crime. Né? Exatamente. E aí você vai separar concubinato puro de concubinato impuro. Então veja que uma discussão eminentemente previdenciária teve que entrar um critério de direito de família super complicado. Sim. Né? E isso pegou bastante até na visão que nós tivemos de outros amicus curiae. No processo tínhamos dois. Nós tínhamos o Uhum. PDP, do qual eu sou diretor, e tínhamos o Uhum. Instituto de Direito de Sucessões. Né? Nossa. E a matéria era previdenciária. E esse instituto, na sustentação oral, na parte final, ele ainda virou e falou assim, é preciso proibir esse tipo de coisa? Porque, era uma mulher falando, Aham. é porque o... se ficar desse jeito, o INSS vai ter que pagar 2 salários mínimos, porque a pessoa era de um salário mínimo, né? Tem que pagar Sim. dois, um para cada um, e a INSS vai ter prejuízo. Nessas horas, os ministros até falaram assim, Jesus, né? Aham. Paga essa luz porque ela não sabe onde ela está. E misturar É uma matéria bem diferente, né? muito diferente, misturar direito às sucessões, direito de família, direito previdenciário é muito complicado.
porque Sim. elas não é a mesma coisa, né? Então, nós tivemos um baque muito forte nesse julgamento, porque primeiro nós tivemos que adentrar na área de direito de família para Uhum. justificar o porquê que o direito previdenciário merecia guarida, né? Uhum. E chegamos na conclusão de que, primeiro, o que importa é a proteção social. Nós estávamos Exatamente. diante de uma situação onde uma mulher e um homem estavam degladiando por um benefício que mantém a ordem social. E nessa primeira análise nós temos aquela visão de quem merece mais, a quem o segurado ajudava mais. Uhum. É o homem ou a mulher? Aí vem os preconceitos. Isso é um É. absurdo. É um absurdo, né? Você misturar, dar pensão para o homem, porque isso não pode, Deus fez o homem e a mulher. A mulher precisa mais, teoricamente ela tem, no E mercado de trabalho ela ganha menos do que o homem. aí E você enfrenta que o outro é homossexual e que ele sim, sofre mais preconceito que a mulher nessa situação, em alguns casos, né? Até porque ele era um homossexual assumido, se é, travestia. Então, tem toda uma situação de fato, de mérito, que foi muito marcante. Até hoje esse processo não foi julgado. Eu fiz a meu sustentação, Deus, salvo engano, em 2018, né? Porque é bem muito jovem. complexo. Mas uma coisa que nós já percebemos do plenário, não se mistura direito de família com direito previdenciário, se complementa. Direito Sim, previdenciário, eu garanto proteção. Proteção integral, a ordem social. E eu, inclusive, citei uma das minhas partes na sustentação, foi reproduzida pela TV Justiça, que o direito previdenciário não protege uma família, protege todas as toda, famílias, né? sim, Até que o Tiago Kidrick, aqui, meu irmão, aqui lá do Sul, é um irmão querido, sim, Kidrick, né? Obrigado, meu irmão. E aí ficou bem marcante, né? Porque o direito previdenciário, de fato, ele protege todas as famílias, ele quer proteger a ordem social. Ele não quer proteger se é homem, se é mulher, se é concubinato, se não não é. interessa Não interessa. esses detalhes do direito de família não têm tanta relevância para o direito previdenciário no momento de dar a proteção social, no caso. Na hora de eu dividir patrimônio, tudo bem, bem. Né? Não é justo você ter uma esposa que atua a vida toda com homem, ou vice-versa, Uhum, construíram um patrimônio e no final esse cidadão morre e ele tinha uma amante, uma concubina e ela vai ter metade de tudo também, então não tem aham, lógica. Mas, se tivesse, e veja, não tem lógica quando olhamos para o direito previdenciário. Mas no direito de família, ainda assim há exceções. O Supremo uhum, Tribunal ele evoluiu muito durante o tempo, né? Com os anos, ele evoluiu demais nessa proteção ampla. Então, ele já vê, tem sim, duas uniões estáveis, um casamento, uma união, para termos já reconheço. sucessórios. O que foi construído com aquele vai ser repartido com aquele, o que foi construído com aquele vai ser repartido com Isso aí. aquele. Ponto. Tem um livro, inclusive, da Maria Berenice Dias, que ela tem um capítulo, mas tem uma parte do livro bem dedicada que é direito das famílias. E aí ela traz essa pluralidade do entendimento do STJ, questões do STF também, e ela deixa isso muito claro. Não é direito de uma família, não é direito de um formato de família. É o direito de todos os formatos de família, independente de quais sejam. E aí ela é bem clara no livro dela no sentido de que não interessa o entendimento que você tem pessoal quanto a formação de uma família. Interessa o entendimento que aquela família tem, que para eles aquilo lá é uma família, independente do formato que eles estejam. Importa um critério que o direito às vezes ignora, mas ainda bem que tem alguns tribunais para valorizar, que é o critério da felicidade. Se Uhum, existe felicidade plena, ela é exercida com a liberdade. E essa liberdade não pode ser cerceada pelo preconceito de A, de B ou de C, porque senão cada um forma a sua própria autocracia, sim. sua própria justiça interna. Né? Isso nos leva a um buraco. Em Uhum. alguns momentos, quando a gente discute direito de família, quando envolve direito previdenciário, a impressão que eu tenho é que eu estou num buraco. Alguns argumentos, eu falo assim, meu Deus, Uhum. voltei no tempo, distorci o espaço-tempo, Einstein está com inveja de mim, porque parece que eu tô no século XVIII. Né? E olha lá, Sim. porque
teve períodos no período medieval e na história onde o homossexualismo foi aceito com muito mais liberdade do que era hoje. Por que eu falo que era hoje? Porque nós estamos passando um período no Brasil onde pessoas estão mudando tudo. Nós estamos tendo um período de evolução social, jurisprudencial, de entendimento de direito, onde equivalisse à justiça, à liberdade, à expressão. E nós estamos retroagindo. Nós estamos vendo um grupo de pessoas que não aceitam a felicidade do outro. Isso aí. E aí... Pode falar. Pode falar. Eu ia falar que é triste ver o retrocesso, né? Você consegue evoluir um pouquinho, bem pouquinho, mas você volta muito no tempo. E aí até continuar naquele mesmo patamar que a gente já estava é bem complicado. Sim. E nós temos ali uma questão muito, muito engraçada, que quando se fala de direito previdenciário, quando se fala de previdência, eu estou falando de ordem social. Quando eu tenho dois núcleos familiares distintos, se conhecendo ou não, para mim é relevante se um conhecia o outro. O direito de família não é tanto, mas o direito previdenciário, na minha opinião, é. Né? Eu tenho dois núcleos familiares distintos. Porque que um merece proteção e o outro não. A falta daquele segurado, ela vai ter que ser repartida entre os núcleos dependentes. Porque senão não estou fazendo justiça social, estou fazendo justiça eletiva. E a eleição de quem vai ser protegido vai depender daquele que está no comando do poder de decisão. O que não pode. Isso. O que não pode, o que não deve. Né? Mas, quando se fala de direito, nós temos que proteger, quando se fala de direitos sociais, toda essa ordem, todo esse organograma. Porque senão eu fujo da proteção. E quando nós falamos de direito de família, não é só nesse caso. Nesse caso ele ainda era pior, porque com a relação homossexual, salvo engano, isso aí é uma coisa que estou para confirmar ainda, mas com a relação homossexual eles adotaram uma criança. Nossa. Né? E aí o ministro Marco Aurélio até falou assim, não se trata nesse julgamento de se vai deferir para o homossexual ou não. Porque isso a gente já decidiu, que caso por morte para o homossexual. Não tenho dúvida disso. Não há discussão sobre isso na corte. O que nós estamos discutindo aqui hoje é se a pensão por morte é para aquele que chega primeiro ou não. Porque, na verdade, o que aconteceu foi uma pessoa que chegou primeiro. Não se sabia no julgamento qual relação durava mais. Não se tinha essa informação de qual que era a relação mais duradoura. Se era homossexual, não sabia. E mesmo que tenha, o que importa é a dependência. Exatamente. A dependência econômica, a dependência afetiva, a relação de afeto. E se isso existia, eu não posso escolher qual dessas relações merece proteção e a outra não. A proteção deve ser integral, sob pena de gerar autocracias individuais. E o doutor acha que se, por exemplo, não fosse uma relação homossexual, mas fossem duas relações, duas uniões com heterossexuais, teríamos também essa discussão chegando ao STJ e ao STF? Ou você acha que... Já tem, né? Tem vários casos desses. E a doutrina majoritária, a jurisprudência majoritária, de mandar repartir a pensão por morte. Sim, eu acho que até no administrativo já tem, né? Isso. No INSS, por que negou? Né? A gente não pode dizer que houve um preconceito, mas pode sim dizer que houve. Porque a lei, quando ela se refere ao companheiro ou cônjuge, ela fala no singular, ela não coloca no plural. Então, ela só consegue para um, se tiver dois, é exceção um. Né? Por isso que gera judicialização. Mas hoje, até no administrativo, em alguns casos, você consegue a concessão para dois núcleos dependentes. Né? O rateio da pensão para dois núcleos dependentes. Se se conheciam ou não. Né? Isso não importa. Agora, neste caso específico, ele foi paradigma porque se tratava da mesma discussão. Porém, tendo um dos polos uma relação homossexual. Mas os ministros conseguiram separar bem isso, no julgamento. Não estamos discutindo se é uma relação homossexual ou não.
Estamos discutindo se a pensão por morte vai ser repartida ou não. E se a lei permite isso ou não. E no caso, a lei não veda. E eu não estou falando de aumento, ou majorando, ou criando benefício. Uhum. É o mesmo benefício que vai ser repartido. Então, o que eu tenho que avaliar? Se eu devo dar proteção integral ou não. Não vai ser onerado, né, o INSS em relação à partilha. Não vai. O INSS não vai ser onerado em nada. Ele poderia ser onerado, foi justificado, inclusive, a depender da idade dessa segunda relação. Da idade do companheiro dessa segunda. Que a pensão por morte agora ela tem um pagamento escalonado. Ele não é vitalício. Só para quem recebe, quem já tem mais de 44 anos de idade. Né? E tem mais de 2 anos de união. Fora isso, ela vai durar durante o período. No caso que a gente está discutindo, isso independe, porque foi antes da reforma, foi antes da alteração da Dilma, que foi pela MP 664 de 2015, 2014, né, que foi convertida na Lei 13.135, que é a lei mais, o número da lei mais representativa do INSS, né, na época, porque 13, que foi aprovado por um governo do PT, e 135, que é o número do INSS. Né? Essa lei é a única que não eu dá não nem para esqueço. esquecer. Essa eu não esqueço. Foi alterado por ela. Né? E não foi durante, né? Essa relação toda, óbvio, tudo antes disso. Então, essa lei não se aplica, né, a essa situação. E aí, uma outra dúvida. Com relação a esse período todo, a mulher está recebendo, o homem não está recebendo, está discutindo judicialmente. Eu já vi algumas discussões com relação ao pagamento do homem, efetivamente. Do atrasado. Desconta-se dela essa metade, porque hoje já tem a previsão de que o INSS pode suspender a metade até discutir a partilha, né, da pensão. E antigamente não tínhamos isso. Desconta-se dela essa metade ou só o INSS vai ser onerado? Como que ficaria essa questão dos atrasados com relação a ele? Então, o INSS, na verdade, que errou, porque essa é uma situação bem complexa. O INSS que errou ao indeferir. Mas ele não errou errando, porque ele é regido pelo princípio da legalidade. Sim. Então, para ele estava agindo certo. O Supremo está dando uma outra interpretação. Concorda? Nesse pensamento, seria ideal eu culpar o INSS por isso, obrigando ele a pagar 2 vezes? Ou não? Não. Seria injusto. Não haveria um equilíbrio. E no direito, para ele ser justo, tem que ter equilíbrio. Né? O equilíbrio é daimônico. Senão nós não conseguimos alcançar o senso máximo de justiça. Né? E aí, antes da lei, ano passado, que foi a conversão da MP 871, né, de 2019, voltando a lei 13846, 2019, só me engano. Né? Tá até bom decorar a lei. Normalmente eu não decoro. Essa lei, ela passou a dispor sobre essa situação, porque já era um problema. Quem vai pagar? O INSS vai pagar? O juiz fala, não. Foi uma nova interpretação conferida pelo judiciário. Ele não agiu contra a lei. A mulher que está recebendo vai pagar? Em tese, sim, porque ela tem que devolver a metade. Mas isso vai depender de uma ação autônoma. Né? Ela vai ter que ajuizar contra a outra. Na prática, ela vai pagar? Não. Porque se é uma pessoa que depende do benefício de um salário mínimo, ela não tem nada. Sim. Né? Não vai poder pegar esse benefício. Né? O que vai acontecer são os efeitos financeiros a partir da decisão que está ligada para frente, o documento da sentença para frente. Quando, então, essa pessoa passaria a ter direito à metade dessa pensão por morte. Né? Na prática, né? Mas, tirando, não sendo uma pessoa de salário mínimo, são pessoas que têm condições, uma poderia ajuizar contra a outra e cobrar esses valores, mas isso ainda também é muito discutido. Porque a que recebeu o verbo alimentar. Então, ela comeu, ela não tem como devolver. Né? Os dependentes que receberam esse valor não receberam como direito alimentar. Só que, por glória, esta MP 871 trouxe alguma coisa boa, que foi isso. Né? Então, o juiz pode, né, no curso do processo, ordenar o bloqueio de metade. Então, paga metade para um, paga metade para o outro. E deixou claro que o efeito financeiro só decorre com o requerimento. Essa foi a grande discussão sobre a responsabilidade do INSS em pagar os atrasados ou não. Porque a lei fala que só decorre do requerimento, desde que feito dentro de 90 dias. Né? Se a pessoa fez o requerimento daquele período e o INSS negou, ele tem que ser responsável por devolver o atrasado. Essa lei agora vem e diz, não, ele não é responsável.
Pode Né? suspender e analisar, né? Igual no caso o juiz pode suspender Correto. até a final. Suspende tudo, suspende metade, ou a cota parte, Uhum, né? uhum, Cota parte, deixa a discussão no final. Se a pessoa ganhar, ela recebe de atrasado e mais a cota parte dela mensal. Se ela perder, aquilo é rateado entre os dependentes. uhum. Perfeito. Uma outra coisa também que a gente tem muito hoje é a questão do salário maternidade, né? Que hoje a gente já consegue o deferimento do salário maternidade para o pai, em caso de falecimento da mãe, coisas nesse sentido. E aí, algumas decisões também até administrativas concedendo o salário maternidade em caso de adoção em relações homoafetivas. E aí eu gostaria que o doutor comentasse um pouco com relação a isso, principalmente em relações homoafetivas de dois homens. No caso de duas mulheres, eu acho que já tem um pouco mais pacificado a questão de que uma recebe e tranquilo. Mas com relação a dois homens terem essa relação homoafetiva, como que fica essa questão do salário maternidade, como tem alguma discussão, até para o lado mesmo da empresa pagar ou algo nesse sentido, como que funciona? Como que funciona é uma grande confusão, né? E para as duas mulheres, como você disse, uma vai receber, a outra não. Que é como se Uhum, fosse um homem e uma mulher no casal convencional. Né? uhum, Quando você coloca o homem na jogada, você tem um problema legal, porque a lei não prevê o salário maternidade para o homem. uhum, É para a mulher, para a mãe. E tem uma razão filosófica para essa proteção, que tem também para o homem. uhum, Que é o tempo de convívio. O que o salário maternidade quer, na verdade, é proteger este tempo de convívio inicial, que é super importante para o desenvolvimento. Seja por uma amamentação materna, seja pelo convívio. Não uhum. tem outra palavra. Até mesmo existem decisões quando a criança fica na UTI, fica internada, que o salário maternidade só Sim, sim. começa a correr depois que sai da UTI, né? Uhum, Justamente porque eu estou protegendo o quê? O tempo de contato, mãe e filho. Quando há uma adoção, e esses mesmos critérios são definidos na adoção também, quando há uma adoção, seja para um casal homossexual, seja para um casal de homem, duas mulheres, ou seja para um casal de dois homens, né? O que que muda na razão do direito, na lógica do direito? Nada. Eu continuo tendo uma criança que precisa de amparo, eu continuo tendo um genitor que precisa de contato, que sim. precisa dar este apoio, ainda mais, né, numa situação dessa. Então é preciso dar esta proteção. Mas a nossa lei ela é muito desatualizada. Eu fui procurado, estou sendo procurado esses dias por um grupo de colegas previdenciaristas que estão preocupados com o salário paternidade, que é Aham. outra coisa que envolve o direito de família. Você tem o salário Uhum. maternidade, mas você não tem o salário paternidade. Como se o filho tivesse que ser criado com a mãe, mas não tivesse que ser criado com o Entendi. pai. Né? O convívio é só com a mãe e não com o pai. E eu sofri muito isso, porque meu filho nasceu está com 1 ano e 6, 1 ano e 5 meses. Quando ele nasceu, minha esposa ficou com salário maternidade. Né? Uhum. Eu pude acompanhar, porque eu sou dono do meu escritório, dou minhas aulas, eu me viro. Né? Aham. Uma Mas tem autonomia muito maior. pai, na verdade a maioria dos pais, que não consegue. Ele vai ficar lá 2, 3 dias com a criança e depois vai ter que voltar a trabalhar. Então, assim, nós estamos numa evolução social onde o homem tem feito cada vez mais parte da administração do núcleo familiar, onde o homem Sim. participa na criação do filho, onde o homem participa das atividades da casa. Mas nós temos uma lei que é contrária a isso. E nós temos hoje um Uhum. instrumento político que também é contrário a isso. Uma onda política, né? Que é contrária a Sim. essa evolução, que acha que não, vamos voltar para a caverna. Deixa as mulheres lá quietinhas, né? Vamos arrastar as mulheres pelo cabelo, mulher tem que só cuidar de filho, lavar louça e fazer comida Sim, para o sim. marido que vai chegar em casa e comer. Né? Voltar para a caverna. Então, tem coisas que o direito de família vai evoluindo, não só o direito das famílias, como você disse, não é o direito Uhum. de família, não é o direito de uma família, o direito das Uhum. famílias, é o direito da felicidade, da liberdade, é o direito de você pode escolher o que você quer ser, com quem você quiser ser. Na verdade, esse é o direito constitucional, maior que todo e qualquer direito imposto por ideologias. Sim. Liberdade. Né? E aí, nesse direito das famílias,
Na parte positivada, você vê que o Estado brasileiro está atrasado. Em vários países no mundo, você tem um auxílio maternidade muito mais prolongado, num valor maior, e você ainda tem, né, um salário paternidade, que ele inclui o pai nisso, nessa transição, nesse contato, e não exclui o pai. E aí nós temos outras situações, né, quando a criança fica doente. Que aí vem um auxílio doença parental. Sim, que é bem discutível. Neste momento está em alta discussão, porque você Sim, tem o direito das famílias, um direito constitucional, que os pais são obrigados a prestar assistência isso aí. material, né? E aí você tem o direito do trabalho, um belo de um problema seu, né? Não vou te dar nenhum suporte. E se você ficar com isso, eu vou te demitir, porque você é uma Se pessoa vira, que né? não E ainda vou presta. dar uma justa causa. Exatamente. Você não presta para a minha empresa, que é a mesma coisa da mulher. Hoje a mulher ela Uhum, sofre o problema do salário maternidade porque ela sai do salário maternidade. Esse é um problema uhum, para o empregador. Se eu tivesse um equilíbrio de saída do homem e da mulher, a empresa não pensaria isso só da mulher, ela pensaria isso dos dois. E a ideia de pensar sim, isso seria uma anulação. Que a empresa ia falar, não contrato gente que tem filho, mas pelo menos ela trocaria do preconceito de não contrato mulher que tem filho. exatamente. Né? Porque hoje a empresa tem medo, vou contratar a mulher. Nossa, Sim, não vou mais. até dependendo da idade da mulher, eles já fazem uma Está associação de que naquela idade está próximo de ter um querendo filho. mais ou menos querer ter filho e tal, então já tem esse preconceito de certa forma. Isso. A doutora Melchior, ela até fala aqui que Nataleta. tem há relatos de que na Europa a mãe fica nos primeiros meses e o pai fica em casa depois que a mãe volta ao trabalho. E eu Isso. complemento ainda essa fala dela que tem alguns países que a gente verifica que o casal pode escolher quem vai usufruir do salário maternidade, né? Se vai ser a esposa ou se vai ser o marido, ao invés de ser imposto que seja a mulher que fique em casa, em razão de que ela é mulher e que ela que gerou a criança e tem que ela usufruir efetivamente do salário maternidade. É verdade. Thalita é aluna da nossa pós-graduação da TAMI e ela é Uhum. também conselheira do CRPS em Brasília. Aham. E que ela fala tem muita razão. Na Europa, no mundo velho, que eles já viveram muito mais do que a gente, sangraram a norma deles. A gente não. A gente não sangrou a nossa norma, por isso que nossa norma é do jeito que é. Inclusive que nós Sim. judicializamos muito, porque nós não respeitamos a norma que nós temos. Que nós não sangramos ou sofremos por ela. Mas as liberdades europeias elas surgiram durante um vasto período de lutas sociais para a garantia dessas liberdades, do afastamento dessas ideologias. Nós temos países como França, Alemanha, países desenvolvidos, como nós chamamos, o Brasil é um país subdesenvolvido, e lá são países Uhum. desenvolvidos. Né? Desenvolvido por quê? Porque as relações sociais são desenvolvidas. Nós temos em vários países europeus isso que vocês citaram. Né? Ou o direito de opção, a mãe sempre fica um período obrigatório. Né? Mas Uhum. você tem, depois do período obrigatório, um direito de opção, e há casos de redução até o sexto ano, só me engano, na Alemanha, ou é na Suíça, até o sexto ano de idade, até o sétimo ano de idade, que acho que é até o sexto, você tem o pagamento proporcional, porque os pais podem reduzir a carga horária, a jornada de trabalho, e o Estado complementa Uhum. o Olha valor para o que pai ou com a perfeição, né? mãe ficar com o filho até o sexto ano de idade. Por quê? Porque até o sexto ano é a idade de maturação Uhum. psicológica da criança. Então, segundo a doutrina médica, né? Que eu concordo. Então, esses 6 primeiros anos, Sim. 7 primeiros anos, na verdade, são 7. Eles são super importantes e os europeus já perceberam isso. Eles perceberam, né, uma jogada que a burrice de países subdesenvolvidos não consegue perceber. Que se eu não formar o meu cidadão, eu não tenho ideologia, não tenho identidade de Estado. Isso Então, aí. por que esse pai e essa mãe quer essa criança? Para ele ficar lá vendo televisão? Não, para ter o convívio, para ajudar na escola, para o guri estudar, para ele ver o que é vida, para ele acompanhar o pai.
E sim, não nessa loucura que nós vivemos, onde a mãe fica 4 meses, volta demitida, né? Depois de perestabilidade, ela volta demitida, aí fica aquela coisa dentro do lar, o pai tendo que trabalhar 2 vezes sim. mais, tendo 2 vezes menos disponibilidade para ficar com o filho, e o casamento se desenrola, o casamento se degringola, e a A renda não é divórcio. suficiente. Exatamente. Aí essa mãe com uma criança não consegue emprego, né? Que ela sempre vai estar em desvantagem de outras pessoas no mercado de trabalho. Porque se ela não trabalha, quando o filho ficar doente, quem vai levar ela? E ela não pode correr o risco do pai perder esse emprego. Então é uma situação muito triste e que nós precisamos resolver isso para as mulheres no país. Tem gente que Uhum. fala, o homem quer receber o salário paternidade, tem maternidade, tem paternidade, quer receber auxílio parental. Ah, e por que você não para de sair da caverna e vai entender para que a norma serve? Para que o dinheiro do Estado serve? O dinheiro do Estado serve para garantir a ordem social e dividir a receita, a renda do país. Devemos deixar de concentrar a renda nas mãos de muito poucos, né? O Brasil é o primeiro Uhum. país no mundo de concentração de renda. E nós estamos discutindo se pagar um auxílio parental para uma criança que está doente, para um dos pais cuidar dessa criança durante um período, né, a vida inteira. Não. Sim, sim. Se isso é viável, se não é. E muitas vezes durante um curto período de uma cirurgia, uma coisa que assim, um mês já resolveria. E infelizmente a mãe fica com medo de mandar a criança para fazer cirurgia exatamente porque quem vai cuidar? Quem vai ficar? Quem vai ficar? Né? A babá vai cuidar? Não, a babá, não desmerecendo as babás, mas não é a mãe, Não é igual. não é o mesmo contato, não é igual. E isso eu acho, queria saber a opinião do doutor, se você acha que ainda está muito longe da gente evoluir nessas questões previdenciárias, se tem alguma possibilidade de algum dia a gente chegar nível europeu de compreender que essas relações familiares elas são importantes e têm reflexo no direito previdenciário com relação a essa questão do salário paternidade, da possibilidade de escolha, seja do companheiro receber, seja da esposa estar recebendo, ou até das uniões homoafetivas com mais de uma pessoa. É, hoje eles falam trisal, né, que tem 3 pessoas, são vários Poliamor. relacionamentos. Isso, poliamor, se existe a possibilidade, como que fica isso dentro do direito previdenciário? Se tem alguma expectativa ou perspectiva de Eu melhoras, de defendo mudanças? isso,